Hoje nós vamos falar sobre identidade. Quem aí tem uma identidade? Todo, maioria, né? E com esse documento, né, a gente tem acesso a alguns lugares. Às vezes, sem ele, você não consegue, né, ir, nem entrar, nem viajar. Eu já passei por uma situação assim, meio complicada em relação a isso. Eu esqueci minha identidade, eu não consegui entrar num local, não consegui ser atendida uma vez também, mas aí rapidamente eu acessei ela aqui no celular e consegui, né, ser atendida no hospital e tudo mais. Então, assim, esse é um documento que traz algumas informações nossas, informações pessoais, inclusive, né? Ali a gente tem um número, porque é convencionado dessa forma. Logo após, a gente tem a nossa filiação, né? Vem informando também de onde nós somos, qual é a nossa natureza, né? Somos natural de algum local. Então, quando a gente pensa nisso, em identidade, nossa identidade em Cristo, né? A gente também tem uma filiação, que a partir do momento que você recebe Cristo na sua vida, você se torna um filho dele. E não sou eu que estou falando isso, não. Isso está aqui, ó. Está na palavra de Deus. E se você quiser acompanhar, está lá em João 1,12, que diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a partir da nossa identidade em Cristo, através de Jesus, através da obra da cruz, nós fomos feitos filhos de Deus. A nossa natureza é outra, como está lá, né, na identidade natural da onde? É da onde você vem. A nossa natureza também mudou. Nós somos novas criaturas a partir disso. Então, a identidade em Cristo é algo que é um tema que a gente sentiu, né, no nosso coração. Assim, Deus foi revelando assim, para cada um que está aqui, para que a gente pudesse trazer essa palavra, essa mensagem essa noite. Tá bom? A gente vai ter uma mensagem de forma dialogada, com perguntas e respostas. E espero que vocês sejam abençoados, tá? Vamos orar antes da gente começar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui essa noite, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, por que elas estão aqui, por que elas vieram até aqui, Senhor. Então, nessa hora nós entregamos, Senhor, tudo que vai ser direcionado aqui, tudo que vai ser ministrado. Te peço, Senhor Jesus, pelas nossas vidas que estaremos aqui trazendo essa mensagem também, Pai. O Espírito Santo, que seja o Senhor a falar através de nós, que nós sejamos instrumentos em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom, pastor. Obrigada. Então, vamos começar. Esse é o Felipe, gente, professor da Kairos, acho que todo mundo conhece. Eu sou a Andréia, não me apresentei. Gabriela, da Kairos também. Vanessa e o Carlos, maridão da Vanessa, são da juventude, nossos parceiros de ministério. Todos nós aqui, né? Então, deixa eu chegar aqui o puff um pouquinho mais para cá, para a gente começar, tá? Vamos lá. Pegar minha cola aqui, minha cola virtual. Bom, gente, obrigada por terem aceitado vir falar um pouquinho aqui com o pessoal hoje, né? Vocês são bênção para os ministérios que atuam hoje. E a gente crê que o Senhor vai, né, colocar as palavras e vai direcionar a gente a falar o que for melhor para essa galera dos adolescentes e jovens que estão nos ouvindo hoje. E aí a primeira coisa, né, que a gente queria começar a falar é o que significa identidade para vocês. Qual o significado de identidade? Amém, Andréia. Boa noite a todos. Eu acredito que a identidade tem que revelar a nossa natureza, né? Principalmente, né? E nós, como cristãos, precisamos revelar essa natureza aí de Cristo em nós, né? Então, qual a importância de saber a identidade, né? Identidade, para mim, representa propósito. Quando eu sei de onde eu vim, quando eu sei de onde eu cresci, quando eu sei de quem eu fui alimentado, com certeza isso apresenta um propósito para a minha vida, né? E uma vida com propósitos é uma vida de conhecimento, né? Daquilo que Deus separou para nós, né?
Aqui na nossa igreja é muito comum a gente falar que nós somos o que a Bíblia diz que somos, nós temos o que a Bíblia diz que temos, e conhecer a sua identidade é exatamente isso, porque quem não sabe o que tem, vive como se não tivesse nada, né? Então, o mais importante de hoje é a gente saber a nossa identidade. Boa noite. Eu vou um pouco na definição do dicionário também, né? Porque eu gosto dessas coisas de etimologia e a palavra identidade, ela vem do radical, tudo é do latim, né, nessa vida. Então, é idem, que é o mesmo, e o sufixo dade, que é a qualidade, né? Que é aquele que tem a qualidade de ser o mesmo sempre, né? Então, idem, o mesmo, e o dade vem de qualidade. Então, é a qualidade daquele que permanece o mesmo. Então, aquele que é o mesmo, independente do que o mundo fala, e o mesmo de acordo com o que Cristo fala, que foi o que o Carlos trouxe para a gente. Você precisa ser o mesmo, independente do momento da sua vida. A tua verdadeira identidade, dita na palavra de Deus, não pode mudar, independente das condições, do momento que você esteja, seja ele numa pandemia ou seja fora de pandemia, seja num desemprego ou empregado. A sua identidade em Cristo, você tem que ser o mesmo em todo o tempo. Essa é a tua verdadeira identidade. Eu acho que identidade é isso. É verdade. Falando um pouquinho mais sobre isso, né? Quem nós somos, né? Se a gente pegar hoje o nosso RG, né? Ele vai mostrar ali o nosso registro geral. Ele vai mostrar quem são os nossos pais, né? Nós somos naturais de onde, e a nossa identidade cristã, ela diz muito além, né? E nós temos uma coisa assim em comum, que nós temos o mesmo Pai. Então, por isso nós somos todos irmãos em Cristo. Então, é muito importante nós termos ciência de quem nós somos em Cristo Jesus, né? Se você quer buscar a sua verdadeira identidade, você tem que buscar a Cristo, que foi aquele que te criou, né? Deus é o nosso Pai. Então, se você sabe quem você é em Cristo Jesus, ali tem o seu propósito, né? Você nasceu com uma missão aqui nessa terra. Então, quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, a gente deixa de assumir outras identidades. E nós temos certeza que Deus não errou quando Deus criou a nós, né? Você não é um fruto de um acaso, Deus te conhece desde o ventre, então Ele tem propósitos maravilhosos para a sua vida. E isso é a sua identidade em Cristo Jesus. Então, se você quer saber quem você é, procure sempre a Cristo, aquele que te criou, né? Para mim, boa noite, gente. Para mim, identidade é um pouquinho a gente conversou, né? Um pouquinho sobre estilo de vida, né? E eu acho que é um pouquinho escolha, né? A gente escolhe o modo como a gente vai se comportar, a gente escolhe o modo como a gente vai se vestir, e a gente pode escolher, né? Trazer para dentro da gente a identidade de Cristo. Então, com certeza, quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente conhece, né, de onde a gente veio, como o Carlos falou, a gente consegue identificar o nosso propósito, né, saber por que nós estamos aqui, né, quem somos nós e por que estamos aqui, né, e a gente sabe, né, que Deus nos criou com um propósito, cada um aqui tem um propósito. E os nossos propósitos, eles podem ser diferentes, né? Então, hoje eu estou aqui e amanhã uma outra pessoa pode estar aqui. Eu posso atuar numa determinada área e você atua numa outra. E eu acho que identidade é exatamente isso, né? É você escolher tomar para você aquilo que Deus disse que você é. E se Ele disse que você é filho, é porque você é filho. Então, você pode hoje escolher receber, né? Abrir o seu coração e receber exatamente essa verdade. Pegando esse gancho, né, Gabi, do conhecimento da verdade, a identidade, ela também se dá pela nossa fé, né? Daquilo que a gente, aqui até em João diz isso, né? Desde o momento que você crê, você põe fé nisso. E aí você começa realmente, né, a entender o quanto é importante você reconhecer essa natureza de Deus em você, né? Você reconhecer que hoje você é uma nova criatura, e a partir daí, a partir desse momento que você é uma nova criatura, você começa a ter um caminhar e um estilo de vida, né, com Cristo, com Ele. Então, ter essa identidade
ela também, né, nos orienta e nos dá direção para a nossa vida cristã, né? E é muito interessante a gente pensar, né, como isso foi conquistado. Isso foi conquistado através de Jesus, né, através do sacrifício dele na cruz, e não foi de qualquer jeito, né? E é por isso que a gente tem que entender isso de forma e dar esse valor que isso merece e significa para a nossa vida enquanto cristão. Né? Cristão porque a gente, a partir do momento que você recebe Ele, como está escrito aqui, né? Todos o quanto o receberam. Então, a partir da tua fé, do teu passo de fé, você recebeu Cristo. E aí, você recebendo Ele, o que aconteceu? Você teve o poder de ser feito filho de Deus. Como é bom a gente saber disso. E como filho, quantas coisas, né, que Deus nos presenteia, quanta herança, quanta coisa maravilhosa a gente tem acesso por sermos filhos dEle. Então, identidade para mim também é isso, sabe? A gente reconhecer isso, né? Que somos novas criaturas, né? Que somos filhos de Deus, e além disso a gente precisa também, através da nossa identidade, porque quando nós somos cristãos, nós também somos identificados por sermos assim, né? E a partir disso nós vamos revelar cada vez o amor de Deus para as outras pessoas. Então não é só eu reconhecer minha identidade só porque eu quero reconhecer que eu sou filha e porque eu tenho promessas. Não, isso é algo importantíssimo, mas é para eu poder também revelar esse Jesus para as outras pessoas. Andréia, tem uma passagem aqui, né? Tu olhou para lá? Alguém quer perguntar aí, gente? Tem uma passagem em Romanos 8,17 que diz, se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, né? Às vezes a gente não sabe tudo que está à nossa disposição, né, espiritualmente, o que a palavra de Deus diz, mas é algo extremamente importante que a gente deve ter conhecimento, e não só conhecimento, mas tomar posse, né? Às vezes a gente fica esperando alguém falar isso para a gente, enquanto nós mesmos poderíamos estar reafirmando isso todo dia, né? Bom, vou para a segunda questão aqui. Por que devemos estar certos de nossa identidade? Eu acredito que quando a gente está certo da nossa identidade, a gente está convicto que nós temos um propósito. Nós fomos criados para uma coisa, nós temos uma missão aqui nessa terra. E quando a gente sabe quem nós somos em Cristo Jesus, foi aquilo que eu falei anteriormente, a gente deixa de assumir outras identidades, outras verdades, entre aspas, que o mundo tenta impor para a gente, que a gente precisa fazer para a gente ser aceito, para a gente ser reconhecido. Às vezes a gente passa por cima da nossa própria natureza para ser inserido no meio de um grupo, né? E hoje redes sociais são tantos apelos que nós sofremos, e principalmente os jovens, que eles acham que eles têm que fazer determinadas atitudes ou frequentar determinados lugares, usar determinadas roupas, né, escutar certos tipos de música para fazer parte de uma sociedade. Então, a gente ter certeza de quem nós somos, a gente não entra nessa crise de identidade, né, que hoje acho que está muito comum, né, principalmente no meio dos jovens, se perguntar quem eu sou, para que eu existo, será que eu sirvo para alguma coisa? Eu não tenho a habilidade que o meu amigo tem, eu não sei fazer aquilo que ele faz, então você acaba achando que, será que eu sirvo para alguma coisa? Eu presto para alguma coisa? Eu acho que eu sou inferior a ele. E quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você tem certeza que Deus não errou quando Ele te criou, sabe? Deus não erra. Então, se você não tem uma habilidade X, é porque você tem uma habilidade Y, né? E o que seria do corpo se não fosse a cabeça, se não fosse o pé? Cada um tem uma função, cada um tem um propósito. Então, acho que é muito importante nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus para não assumir outras identidades. Eu lembrei de não sei se foi no nosso pastoreio, agora eu não estou lembrando, mas uma história, né, de um gerente de uma loja. Ele foi, não sei se foi uma reportagem, alguma coisa assim, e foram perguntar para ele por que os funcionários dele sabiam reconhecer assim rapidamente uma nota falsa. Né? E aí, tipo, qual foi o processo que ele aplicou, qual foi o método que ele usou lá para ensinar os funcionários. E ele falou que não, eles só estudaram bem a verdadeira,
Então, eu acho que é exatamente isso, né? Quando a gente sofre, e todos nós passamos por isso, nós sofremos na nossa mente, né? No nosso campo de batalha, né? Na nossa mente, vários pensamentos de coisas que nós não somos, né? E quando a gente está firme na nossa identidade, a gente sabe exatamente quem a gente é. Automaticamente, na hora que a gente recebe um pensamento que a gente sabe que não vem de Deus, que é um pensamento que vem do nosso inimigo, é um pensamento enganoso, quando a gente está firme, quando a gente conhece a nota verdadeira, quando a gente sabe, né? E eu já trabalhei no comércio, então a gente sabe, a gente esfrega a mão assim, a gente sabe identificar a nota verdadeira. Então, quanto mais a gente conhece, né, o verdadeiro, quanto mais a gente conhece Cristo, automaticamente uma falsa verdade, né, porque é um engano, a gente consegue identificar rapidamente e a gente consegue combater aquilo com as verdades da palavra de Deus, né, de que nós somos filhos, que nós somos amados, né, que nós somos herdeiros, né, e isso tudo a gente uma batalha que a gente vive. Todos nós enfrentamos isso aqui na nossa mente. Por isso é importante você estar firme, saber exatamente a quem você pertence. Eu gosto muito dessa frase, né? Eu pertenço a alguém, e esse alguém é Deus, né? E nada melhor na nossa vida do que pertencer a Deus, né? Tem uma frase que diz assim: quando o barco não sabe para onde vai, nenhum vento lhe é favorável. Então, se a gente não sabe a nossa identidade, para onde a gente está indo, né, não sabe o propósito, qualquer vento que sopra não vem a nosso favor, né, ou a gente pensa que não vem a nosso favor. Então vem uma pandemia e a gente não sabe aproveitar aquilo. Vem a vacina e a gente acha que aquilo não é a nosso favor. Vem um emprego e a gente acha que agora eu vou ser submisso a um chefe, é uma desgraça só. Vem o desemprego, agora eu vou ficar pobre. Não importa o que venha, tudo vai ser contra a gente, né? Um barco que não sabe para onde vai, onde quer chegar, nenhum vento lhe é favorável. Então acho que a importância da gente saber nossa identidade é a gente poder perceber, além de tantas outras coisas, né, que a gente já falou, é a gente perceber as coisas que Deus traz, coloca na nossa frente uma bênção e a gente não percebe que aquilo é a nosso favor, né? E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, tudo vem ao nosso favor, mas a gente acha que nada vem, porque não sabe para onde vai e não sabe a nossa identidade. Exatamente, Felipe, eu concordo com você. E quando a gente coloca essa certeza, né, tipo, cara, eu preciso consolidar essa verdade dentro de mim, dessa minha identidade, dessa minha herança, desse meu propósito, cada vez mais as crises se tornam pequenas, né? Não estou falando que a gente nunca vai entrar numa crise, né, de pensamentos, né? O mundo é mau e a gente vê notícia, vê tudo, mas a gente deve consolidar de verdades, né? É muito comum hoje toda hora a gente vê alguém comentando sobre coisas ruins, né? E por que não a gente não reafirmar essas verdades, né? Com palavras de esperança, de amor, né? Concordo muito contigo, filho. A gente não consegue controlar os pensamentos que vêm à nossa mente, mas a gente consegue controlar para que ele não domine toda a nossa vida, né? Então, a partir do momento que o pensamento ruim vem, e eles vão vir para todos nós, e a gente não consegue evitar isso, mas a gente consegue sim, com um posicionamento, porque a gente sabe a quem a gente pertence, a gente consegue parar só aqui no pensamento, né? E a gente aprendeu, né, que os nossos pensamentos, eles vão gerindo as nossas atitudes, as nossas ações. Então, para que você não caia em nenhum engano, nada melhor do que saber e conhecer a nota verdadeira, porque, traduzindo para a gente aqui, né, é Ele quem nos liberta. Então, é Ele quem nos traz todo o esclarecimento, né, e é Ele quem dá toda a sabedoria para a gente lidar com as nossas ações. Então, pensamentos ruins vão vir. A gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar sim. O que a gente vai fazer com esse pensamento errado, com esse pensamento enganoso que veio na nossa mente. E automaticamente, né, você, o pastor André, né, nessas mensagens, né, nesse último mês, falando um pouquinho sobre os sinais, né, sobre
as sinalizações, né? Como é importante você estar alerta exatamente por isso, porque você conhece a verdade e você está alerta. Então, a partir do momento que você percebe um pensamento enganoso, logo acende aquela luz amarela bem forte, e aí você toma uma atitude de fé, né? De você se colocar no posicionamento certo, né? Que Deus pede para que a gente faça, né? Isso aí, show. Por que tem dias que eu tenho dúvidas sobre a minha identidade? É a crise, né? Vamos falar de crise de novo. É a crise de identidade, né? Quem nunca aí, adolescente, jovem, passou numa crise de identidade aí no colégio? Caraca, eu queria fazer parte daquele grupo ali, cara. O pessoal tão legal, né? Quem nunca adulto? Quem nunca? Já era. Ninguém me chamou, pô, fala sério, né? E sempre rola essas crises, né? Tipo, pô, mas o pessoal ali é o pessoal do skate, cara. Eu não sei andar de skate, como é que eu faço agora? Para mim fazer parte dessa rapaziada aí. Eu vou me machucar todo, né? Como é que eu vou fazer? Cara, eu vou comprar um skate, né? Sei lá, não ando, mas eu carrego o skate, se você carregar. Né? Acontece essas crises o tempo todo, quando a gente vai crescendo até adulto. E eu tenho muito certo dentro de mim que essas crises vêm por ausência de algo dentro de nós, né? A gente está falando de identidade aqui o tempo todo e, gente, não tem como. Quando eu tenho dúvida de quem eu sou em Cristo Jesus, o que Ele me deu, o que Ele falou que eu sou dEle, qualquer coisa pode ser natural, qualquer coisa que seja simples eu me adequar, pode gerar uma identidade que não é da minha natureza. Esse que é o perigo, né? Eu não estou falando que você deva ou não deva andar de skate, se você deve ou não deve gostar da música A ou B. Eu digo para você que você deve ser você mesmo, porque há um propósito para que o Felipe seja Felipe, há um propósito para que a Gabi seja Gabi, o Carlos seja Carlos, que você seja você mesmo. Se você gosta de skate, ande de skate. Se você não gosta, cara, fica a dica, de repente não é para você andar de skate, né? Então, essas crises a gente compra assim, né, deliberadamente, tipo, cara, quero fazer parte daquele grupo, ou então quero ser... Amo você, José. É isso aí. Então, essas crises assim servem para a gente... Pô, calma aí. Enquanto eu estou consolidado nessa verdade, né? O quanto Cristo dentro de mim revela o meu propósito. Porque quando não há revelação desse propósito, aí sim, eu busco uma aprovação. Busco que um grupo me aprove a qualquer custo. Busco olhar para o resultado de outras pessoas e desejar aquele resultado também. Às vezes nem levando em consideração a vida da pessoa, né? Um misto de inveja, de aprovação. Isso sim são consequências, né, dessa falta de identidade ou dessa falta de fundamentação, né? Eu acredito que a crise de identidade aconteceu, acontece e ainda vai acontecer com muitos de nós. Mas o que nos resguarda de continuarmos em Cristo é essa reafirmação da verdade, de tipo, quem Cristo é para mim, o que Cristo fez para mim, qual herança é essa que Ele deixou para mim, se eu sou co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus, era para me estar aqui querendo a aprovação de um outro grupo? Era para me estar aqui desejando o resultado do meu amigo? Esses questionamentos, assim, acontecem na nossa mente, né? Como a Gabi bem colocou aqui, a gente não tem poder desses pensamentos maus virem, mas a gente tem poder sim para escolher que tipo, não, eu sou filho de Deus, cordeiro com Cristo, sou nova criatura, sou nação santa, eleita, sou separado. Eu não vou buscar a aprovação de um homem, vou buscar a aprovação de Cristo. Amém? Falei pra caramba. Eu acho que também é importante a gente enxergar, né, parar para refletir um pouco do que a gente está se alimentando, né? Se a gente se alimentar de coisas ruins, né, só do que está impregnado aí em mídias sociais, né, e não se alimentar da palavra, a gente tem que alimentar sempre o nosso espírito, né? Existe uma luta ali, né, entre a nossa carne e o nosso espírito, e do que a gente se alimenta é o que vai ganhar essa disputa. Então, se você está alimentando a sua carne só com imagens, com coisas que você está almejando, rede social, a gente só posta aquilo que é legal, ninguém posta o que é triste, né? E você acha que aquele mundo ali é de verdade, e não é bem assim.
Então, se alimenta da palavra, se alimenta daquilo que é verdade na sua vida, se enche de verdade, que quando vierem esses pensamentos que o inimigo ele coloca, às vezes ele usa outras pessoas que se deixam ser usadas para tentar colocar mentiras na sua mente. E se você estiver cheio do Espírito Santo, estiver cheio de verdades, você consegue combater aquilo ali, né? Jesus foi tentado ali no deserto. E como é que ele respondeu ao inimigo? Só com verdades, só com a palavra. Então, a palavra, ela vai te libertar. Então, assim, se enche de verdade, se enche do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele é a nossa bússola ali. Ele sempre vai apontar para Cristo. Então, se você estiver cheio, se teu espírito estiver alimentado, com certeza ele vai vencer a carne e você não vai ter essas crises de identidade, porque você vai saber quem você é em Cristo Jesus. Eu estava pensando, a Vanessa estava falando, eu estava pensando um pouquinho sobre ansiedade. Como eu acho que o que pode afetar muito hoje em dia, né, nossa dúvidas, né, em relação à nossa identidade, seria isso. Né, eu acho que a gente fica muito preso às coisas acontecerem na nossa vida, né? E a gente acha que a gente sabe o tempo certo. Então, por exemplo, eu estou estudando para um concurso público, um exemplo, e aquilo não chega, e eu acho que o concurso público vai dizer quem eu sou, ou quem eu vou me tornar, né? E a gente deposita muito num casamento, ou numa profissão, né? Eu acho que hoje em dia, a gente tem sofrido muito em relação a isso, né? Eu vou ser alguma coisa. Ah, não, a gente fala muito isso com a criança, né? Quando você crescer, você vai querer ser o quê? Né? Eu sou professora de criancinha pequenininha, então a gente sempre faz essa pergunta: quando você crescer, você vai querer ser o quê? E aí eles vão falando um monte de coisa. Mas, na verdade, você pode escolher a profissão que você vai querer seguir. Você já é. Mesmo que você diga: não, Gabriela, mas eu não tenho profissão nenhuma. Você é filho. Você é filho porque Deus escolheu te amar quando nós ainda éramos pecadores, né? Então foi uma decisão dele, então não tem nada a ver com a gente só recebe. Então eu pensei um pouquinho nessa questão da ansiedade, né? Que a gente tem vivido muito nesse tempo, né? Então sempre quando vem uma crise, peraí. E na verdade a gente precisa estar firmado em Deus, que está conosco em todos os momentos, sejam eles bons ou dificuldades que a gente vai enfrentar. Ele está conosco em todo o processo, né? Acho que a gente tem que sempre se lembrar do evento mais importante da galáxia, que foi quando Jesus veio, morreu e ressuscitou por nós. E aí eu tinha, né, um pensamento, e muita gente tem esse pensamento: por que Jesus veio, né, e morreu por nós? E você pode de repente achar, para nos livrar dos pecados, né, para nos perdoar dos pecados. Jesus veio para nos perdoar dos pecados. Não foi isso o principal. Jesus veio para que a gente fosse para o céu, não fosse mais para o inferno, e agora a gente vai para o céu. Não foi esse o principal também. Quer ver, antes de Jesus, os pecados já eram perdoados. Quantas vezes os pecados do povo de Israel foram perdoados? Era bem mais difícil, né? Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, num evento, né, mega filmado, televisionado, era um negócio muito doido, e aí os pecados do povo eram perdoados. Antes de Jesus, você acha que Daniel não vai para o céu? Será que Davi não vai para o céu? Então, antes de Jesus, as pessoas também iam para o céu. Será que Moisés, Noé não vai para o céu? Então, se Jesus veio para fazer isso, então antes ninguém ia para o céu e ninguém tinha pecados perdoados. Mas aí a gente aprofunda um pouco mais e vê que Jesus veio para mudar o nosso DNA, para mudar a nossa genética espiritual. Ele não veio para nos livrar dos pecados, ele veio para tirar a nossa natureza de pecado. A diferença de Daniel, né, a diferença de mim para Daniel, é que ele tem uma natureza de pecado. Ele não sabia nem o que era o Espírito Santo mora dentro de nós, né? Daniel, ele chamava Deus de Deus, eu chamo Deus de Pai. Daniel era servo, eu sou filho.
né? Então, a diferença espiritual é muito grande. Então, se você entende essa diferença da tua natureza espiritual, aí a gente não tem a gente se liberta dessas crises de identidade, né? Daniel era escravo do pecado, nós somos escravos de Cristo, que é uma escravidão que nos liberta, que nos dá o livre-arbítrio, é completamente diferente, né? Então, a gente precisa entender a nossa natureza, que foi para isso que Jesus veio, para mudar o nosso DNA espiritual, né? Essa é a diferença. E aí, o que é a mente? A mente que a Gabi estava falando, eu me lembrei, né? Romanos 8, eu vou ler aqui para não ser muito herege. Romanos 8, mudou até minha versão aqui, ó. Deixa eu abrir desapareceu. Vamos lá. As que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna. Aí diz assim, ó, Romanos 8:8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. E aí ele vai continuando e resume a seguinte: quem vive de acordo com a carne tem a mente voltada para as coisas da carne. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Sabe o que a mente é? A mente é uma consequência do seu estilo de vida. A mente é só um resultado daquilo que você realmente vive, de quem você é. Então, se você é uma pessoa que vive vive de acordo com o Espírito, sua mente vai andar nessa direção. E a sua mente não entra em dúvidas, não entra em crises, né? Porque a sua identidade... As crises vêm, as dúvidas vêm. É aquela história de um pássaro que pousa na cabeça e de repente pousou mesmo. Mas você não pode deixar ele fazer um ninho, né? Que a gente tanto fala aqui. Então, quando vem a dúvida na nossa mente, deixa vir, mas a tua identidade está firmada, né? A Gabi falou, até adultos, né? Tem crises? Tem mesmo. Mas a tua identidade, quando está firmada, você vive uma mente de acordo com o Espírito, porque você é Espírito, dominado pelo Espírito. Mas quem é dominado pela carne vai ter uma mente voltada para a carne. Falei muito, desculpa. Foi ótimo. Bom, pensando nessa questão da dúvida, né? Como a Gabi também falou aqui, vem muito assim, né? Essa questão de dúvida, vem na nossa mente, vai para o nosso coração, e como a gente tem que guardar isso, a gente tem que ter esse cuidado, né? De realmente não deixar isso povoar nossos pensamentos, né? E aí, e quando você pensa, né, na sua identidade, em quem você é em Cristo, você pensa na palavra, e aí, eu, pelo menos, assim, quando já aconteceu de ter dúvidas e às vezes nem lembrar de um versículo na hora ali, e vem um louvor, você louva, sabe? Você vai se enchendo e daqui a pouco vem aquela palavra, e como aquilo vai entrando no teu coração e vai mudando toda essa atmosfera que, de repente, quer tomar conta de você, né? E, cara, quando a gente lembra assim, eu posso chamar ele de pai, né? Eu posso falar assim, pô, paizinho, fica aqui, né? Pai, me tira essa dúvida, me ajuda nessa escolha, me dá esse discernimento, né? Como isso é importante, né? Então, essas dúvidas, elas vão acontecer, elas vão aparecer, mas é isso que a gente está falando, né? A gente não tem a obrigação de receber aquilo para a gente e guardar aquilo no nosso coração, não. Eu acho que é o contrário, a gente precisa realmente estar certos de tudo isso, certos do amor de Deus, certos, né, desse perdão que Ele nos dá, da misericórdia dEle que se renova diariamente, né, nas nossas vidas, e aí buscar escolher a não duvidar, né, buscar escolher realmente pelo caminho da confiança, pelo caminho da fé, né, da certeza do que Ele pode fazer através da minha vida, da sua vida, e o quanto, de repente, a gente pode mudar uma situação porque a gente não deixou aquela dúvida nos impregnar, né? Eu acho que também a gente reconhecer isso, não deixar que essas dúvidas entrem, né? É justamente aí. Também passa da gente ter, às vezes, escolhas e discernimento em algumas situações que a gente precisa ter, né? E que não é fácil. Gabi tocou no assunto, né? Que é a questão da ansiedade, né? Ansiedade, ela tem tomado conta realmente, né? E de grupos, né, de adolescentes. Eu vou falar agora aqui para o grupo de adolescentes, né? No grupo de adolescentes, principalmente, e em níveis muito altos, assim, né? E em alguns momentos essa ansiedade, ela pode dar um estágio de frustração, ela pode dar um estágio de prostração, né? Aquela pessoa que não consegue mais fazer nada, ela fica meio que estagnada. Pode dar um estágio de euforia, né?
E aí também a pessoa não consegue se concentrar no que ela tem que se concentrar. Por quê? Porque assim, né, a gente está num momento que tudo tem que ser muito rápido, né? Se eu mando uma mensagem no WhatsApp e a outra pessoa do outro lado ainda não está azulzinha, eu fico ali desesperada para saber se a pessoa leu ou não minha mensagem, né? Então, assim, é um momento que tem sido, né, a geração tem sido acostumada com essa coisa de ser tudo muito rápido, né? E isso não é bom, isso tem gerado algumas coisas sérias no meio, né, de adolescentes, de jovens. Então, que vocês possam, através desse conhecimento aí da palavra, de saber quem você é em Cristo, né, o que você tem, como é que você pode discernir, como você pode pedir, que você tenha acesso ao Pai, que você tenha acesso ao Espírito Santo, inclusive para Ele te ajudar nos momentos que você sentir isso, sentir essa ansiedade, sentir esse momento que você está prostrado, né? Pedir Ele para estar do seu lado, porque não é fácil realmente, né? A gente está passando por um momento aí conturbado, mas é isso que o Felipe falou, a gente não pode esquecer, né? Quem é o autor e consumador da nossa fé, né? É Ele que está à nossa frente. Então, assim, às vezes também a gente cria ansiedade porque a gente quer resolver tudo com as forças do nosso braço, né? A gente quer resolver tudo sozinho, e sozinho a gente não consegue. Jesus, Deus vai à nossa frente, sempre, a gente tem que ter isso, olha, com Ele você é mais que vencedor, isso também está na palavra de Deus, né? Então, assim, as dúvidas vão aparecer, mas quando a gente está certo da nossa identidade, quem a gente é, Ele vai nos fortalecer e a gente vai realmente conseguir, né, sair desse momento das dúvidas, né? Andréia, só um comentário rapidinho, antes de você passar aí, é que eu estava lembrando aqui, uma experiência própria, aconteceu comigo, deve ter, sei lá, 1 mês e pouco, né, de Deus trabalha com processo, né? Então, Ele vê também, né, qual vai ser o nosso posicionamento em relação àquela situação. E alguns meses atrás e tudo, a gente estava esperando uma resposta, até financeira e tudo, em relação ao Júlio, e teve um dia que aquilo tomou conta de mim de uma tal maneira, como se a minha vida se resumisse só aquela informação que não chegava, porque para mim já estava atrasada, né? Afinal de contas, eu já estava ansiosa há muito tempo. E eu lembro de parar, de sinceramente não conseguir me concentrar em outra coisa, do meu pensamento só ficar em torno daquela informação, de tipo, o telefone vai tocar, peraí, uma coisa assim, completamente fora do controle, né? E eu lembro de ter falado, poxa Deus, caramba, já pode chegar a resposta, afinal de contas, a gente já está aqui, está tudo pronto, né? E a gente não tem noção, né, de como, né, a gente acha que é tudo para ontem, né, essa questão da ansiedade. E conseguir dominar, né, o domínio próprio, né, que a gente fala muito, um dos frutos do Espírito, é exatamente isso, é você, peraí, nada fugiu do controle, Deus permanece no mesmo lugar, eu é que preciso me adaptar, e eu senti nesse momento, né, que eu consegui parar e consegui escolher esse pensamento, né, para que ele não dominasse, porque ele já estava dominando todo o meu corpo, e Deus falou assim, Gabriela, fica calma, tá? Ele falou outras coisas, mas eu não posso falar aqui para vocês, porque, entendeu? Aí é meio pessoal. Mas exatamente isso, Gabriela, cara, fica calma. Eu preciso saber como você vai se comportar até tudo se resolver, porque vai se resolver, né? São promessas de Deus para a nossa vida. Eu preciso saber como você vai se comportar. E aí né, vários tapas na cara, aquelas coisas, e, não, então peraí, mas de vez em quando isso acontece, eu já sou adulta, eu já sou mãe, então a gente às vezes encara dificuldades com os nossos filhos, então a gente precisa sim, exercer, né, escolher, exercer essa, principalmente em relação à ansiedade, que como eu acredito que vocês também sofram em alguma determinada área, né, da vida, né, de saber que Deus trabalha com processo, né, não é no dia que a gente acha bonitinho que a resposta aparece, né, quem dera que fosse assim, né, mas Ele tem todo o controle, tudo nas mãos dEle, né, e Ele sabe exatamente a hora certa, Ele sabe o momento certo, né, e Ele precisa sim ver o nosso posicionamento em relação àquela situação que a gente está aguardando. Gabi, tu estava falando aí, eu estava viajando aqui, né?
Porque eu fiquei pensando aqui agora, pô, será que a ansiedade não é simplesmente eu escolher meditar sobre o problema? Porque a palavra de Deus fala o tempo todo para a gente meditar na palavra, né? E às vezes a gente, sem querer, se vê meio envolto às circunstâncias e a gente medita no problema, né? Como pode resolver, como pode ser a resposta, como eu posso solucionar, o que eu posso fazer, quando na verdade a gente deveria ter depositado tudo nas mãos dele, né? E aí a gente adquire essa ansiedade, né? Mas você falou, fiquei viajando aqui. Mais alguma coisa? Não, eu Posso queria passar? falar só que, assim, tem certas orações que a gente faz que quando a gente ora é muito bonito, né? Senhor, toma conta da minha vida, faz a tua vontade, não a minha, né? Que tu possas, né, tomar conta de todas as atitudes, das minhas ações. E realmente, essa é uma oração que a gente deve fazer, né? Porque Ele conhece o nosso futuro. Então, nada melhor do que entregar as nossas vidas naquele que conhece o nosso futuro. Só que, quando algumas coisas fogem ao nosso controle, né? Que tem certas situações que você já fez tudo o que você podia fazer e você não consegue mais fazer, agora é só para Deus. E aí a ansiedade, ela toma conta da gente e a gente entra num certo desespero, né? E só que assim, a gente faz a oração, a gente esquece, mas Deus não esquece. A gente pede, Senhor, me dá sabedoria, me dá calma, me dá mansidão. Só que, de fato, para a gente aprender a ter calma, domínio próprio, a gente passa por certas situações para a gente exercitar a nossa fé, exercitar o nosso domínio próprio, para Deus colocar a sabedoria na gente. Só que a gente esquece que a gente pediu aquilo para Deus. E quando Deus Ele permite que certas situações cheguem até nós, para a gente ser trabalhado, passar pelo processo, né, para a gente crescer espiritualmente em experiência com Deus, a gente fica sem saber o que fazer, né? Então, a melhor das coisas é realmente, se você colocou nas mãos de Deus, não tenta ficar dando jeitinho, não, sabe? Ah, Senhor, está nas tuas mãos. Não, mas se eu fizer isso aqui, de repente eu dou uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajudinha. Ele faz, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Então, deixou nas mãos de Deus, entrega o teu coração, pede a paz que só o Espírito Santo pode dar e confia, que com certeza Ele vai fazer muito melhor do que você. Verdade. Vou passar para a próxima, então, tá? O que fazer quando eu me sentir perdido quanto à minha identidade? Acho que a gente falou um pouquinho, né, sobre se sentir perdida exatamente na hora que a dúvida vem, bate, né, a crise chega, acontece algum problema na sua família que você não sabe resolver, e na maioria das vezes a gente não sabe, né, e aí a gente se desespera. E eu acho que é exatamente esse momento de você dizer em quem você vai confiar, né? E aí eu vou voltar lá na minha primeira fala, que é uma questão de escolha, né? Eu posso escolher confiar na força do meu braço, na minha ação, no meu intelecto, que eu tenho algum, todos nós temos, uns mais, outros menos, mas nós temos. E até onde eu vou, né? E Provérbios diz, né, para a gente não confiar no nosso próprio entendimento, né? Então, se eu percebo que eu pertenço a Deus, nada melhor do que, nessa hora, colocar a minha confiança nele, porque a gente sabe que é Ele que vai solucionar, né? E trazer a solução no momento certo, né? Não no nosso momento, né? Não na hora que a gente acha que deve chegar, né? E lembrando, né, que a gente não precisa resolver tudo sozinho, né, gente? A gente tem uma igreja munida de pessoas que podem cooperar com você em oração, te ajudar, te orientar, né? Eu acho que é um momento muito crucial na sua juventude, na sua adolescência, quando a gente simplesmente não sabe o que fazer, mas tem ali a consciência, tipo, mas eu sei quem pode me ajudar. Eu acho que isso é o mais importante de nós como igreja, tipo, pô, eu não sei resolver essa crise, eu não sei lidar com ela, mas, cara, eu tenho uma liderança ali que pode me ajudar, tem a tia André, tem a Gabi, tem a Vanessa, tem o pastor, tem um cara ali que sabe muito, que já passou por isso, porque eu vejo também, André, às vezes as pessoas entrando em crises e passando por elas sozinhas, sem necessidade, sem orientação, sem nada. Gente, a igreja está aqui, pronta para servir a vocês, né? É só vocês virem e, pô, me ajuda, eu não sei como lidar. Então, que fique isso bem forte para vocês. Nós estamos aqui, prontos para ajudá-los a qualquer momento.
E a Bíblia fala isso, né, de que é melhor andar em dois, que se um cair, o outro ajuda a levantar. Né? E nós somos um corpo e a gente está aqui mesmo um para ajudar o outro. E se uma hora eu estou bem, mas outra hora eu estou mal, e um ajuda o outro. Então, isso que você falou, e até falou outra coisa, mas isso aí é melhor deixar assim, porque está muito bonito. A gente precisa lembrar de que somos um corpo, a igreja está aqui mesmo para te ajudar. A gente não está aqui só para, né, mostrar minha camisa. Eu não quero saber da minha camisa. Eu quero realmente estar aqui porque eu preciso de vocês numa hora, né, vão precisar, e a gente é um corpo, cara. Eu acho que uma das coisas que mais emociona Deus, quando Ele olha lá de cima, Ele fala, olha, minha igreja unida. Porque uma igreja dividida, isso é tão triste, né? Ele morreu por nós, Jesus veio, morreu por nós, para trazer de novo também essa unidade, essa união. E aí quando vê a igreja brigando contra por causa de denominação, né, e por causa de coisas bobas, a gente pode até discordar em algumas coisas, né, superficiais, né? Mas a gente tem que ter unidade espiritual, isso aqui importa, né? Todos temos o mesmo DNA de Deus, né? O mesmo DNA de Adão, daquela época antes do pecado. Então a gente precisa se lembrar disso, né? Então de repente a gente cai em uma crise e vem depressão e alguns se suicidam, mas porque esquecem de que um está aqui para ajudar o outro mesmo. A gente pode, né, procurar um ao outro para ajudar. Nós não seríamos igreja falando isso tudo se a gente também não nos colocarmos à disposição também, né? Então, não adianta só nós que estamos aqui ter essa visão. Toda a igreja precisa ter essa visão de tipo, cara, existe alguém lá que pode me orientar. De repente, pode não resolver o seu problema, mas pode te dar uma direção que você não tem, e você está passando um perrengue aí sozinho, está chorando sozinho, ou então está colocando fotos maneiríssimas num grande caos que está a sua vida. E tem pessoas aqui maravilhosas, prontas para, tipo, se não falar nada, vão orar com você. Ninguém aqui está para rir de você ou para explorar o seu problema ou a sua crise. Pelo contrário, nós estamos aqui para, tipo, cara, vamos orar. Eu sei quem pode resolver, eu sei quem pode te orientar melhor. Então, a igreja está aqui para te servir. Vocês têm que estar prontos nisso, certos disso, né? Verdade. Próxima. Como viver numa sociedade de constantes mudanças sem perder minha identidade em Cristo? Eu queria ler uma passagem aqui, que Paulo fala assim, ó, 1 Coríntios 9, 19, né? Olha como é que... Precisa ter muita sabedoria para isso. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Era alguém que ele se adaptava dependendo do ambiente que ele estava, mas ele sabia muito bem qual era a sua identidade, ele sabia o limite de onde ele podia chegar. Então, você de repente pode estar entre pessoas que não são cristãs, né? Você pode frequentar ou de repente visitar um lugar que pode ser que pareça que você está pecando ali, mas é que você com Deus. Agora, você sabendo de verdade a sua identidade, não importa no meio de quem você esteja, você vai se manter firme, e o objetivo de você estar ali, Paulo falava que ele estava entre judeus, não judeus, fracos, mas o objetivo dele estar ali não era para fazer um happy hour, era para salvar as pessoas para Cristo, né? Não era para curtir, né? Não era porque era moda, mas o objetivo dele era trazer pessoas para Cristo. Então, de repente, você está em alguns lugares que pode parecer, né, não coisa de cristão, né? De repente vão olhar para você e lá, o pecador está vivendo no meio daquele grupinho ali. Mas você precisa saber a tua identidade. Por que você está ali? É só para frequentar um grupinho e estar na moda, ou porque você realmente quer trazer pessoas para... Mas é muita sabedoria, direção do Espírito Santo. Não é qualquer um que consegue frequentar todos os tipos de lugares, igual Paulo frequentava, e manter sua identidade firme e sua santidade firme, né? Verdade. Lá em Romanos 12, 2 diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Para mim, a maior arma de estar no mundo e não pertencer ao mundo é esse exercício de renovação de mente toda hora, né? O Felipe colocou muito bem aqui, né? A gente vive no mundo, a gente trabalha no mundo, né? A gente está ali e tudo, mas nem tudo me convém ali, nem tudo porque é legal ou porque alguém está aplaudindo que é legal. Não sei se vocês conseguem perceber isso. A gente já está meio velho aqui, a gente vê de longe logo, né? A gente é ficando bom nisso. Mas, quando a Bíblia fala, não vos conformeis, né? Não tome o formato desse mundo, não tome o formato desse ambiente. Você pode, sim, estar no ambiente lá, se você acredita, não cristão, mas, cara, você consegue ser igreja neste ambiente? Você consegue cooperar com a igreja ali dentro, você está cooperando, você está sendo luz, você está sendo sal, ou naquele ambiente ninguém te reconhece como crente, então um crente secreto, 007, cara, nem sabia que esse cara era crente, cara, não sei o quê, entende o que eu estou falando? Então, assim, não vos conformeis com este mundo, é não entrar na forma. Eu vejo às vezes jovens praticando atitudes que não convêm ao cristianismo, não convêm à igreja, e não por maldade ou por intenção de ser mal, mas simplesmente por falta de orientação, de vir aqui e perguntar, tia Vanessa, será que é legal ir nesse lugar? Sei lá, geral me convidou, geral que é legal vai. É simples às vezes a sua grande crise de identidade aí pode ser resolvida com uma pergunta aqui dentro da igreja. Então, assim, como que nós vivemos nesse mundo, vivemos nessa época, sem sermos corrompidos por todo o apelo e por todas as circunstâncias que essa época está nos oferecendo? Renove seu entendimento. Eu sei que hoje você vai meditar aí, cara, quem eu sou em Cristo Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para você. Há 18 anos atrás, o Carlos acreditava que ele era A em Cristo Jesus. Hoje, Carlos, 18 anos depois, acredita que, Carlos é B em Cristo Jesus. A renovação de entendimento, ela acontece constantemente, assim quanto a gente permite. Então, quanto mais tempo, às vezes você está aí, meditando no problema, cheio de ansiedade, por que você não está meditando? Cara, que herança é essa que Cristo deliberou sobre a minha vida? O que Ele falou que eu sou? Parece que não, mas essa é a nossa meditação, essa deveria ser toda a nossa meditação, né? Então, não entre no formato desse mundo. Não é porque o ambiente tem aplausos ou tem muitas pessoas legais lá que esse ambiente é para você ou que essas amizades é para você, né? Nós estamos no mundo, mas não esqueçam, nós somos sal e luz dessa terra, né? Eu lembrei do versículo que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, né? Então, eu acho que resume um pouco como eu me comporto quando eu preciso ser, como eu me comporto fora da igreja, né? Podemos dizer, porque aqui na igreja, né? Todo mundo conhece a Gabriela, legal, não sei o quê. Mas e lá fora? Né? E eu li esses dias, eu acho que foi até no Instagram, falando sobre se a gente praticasse, né, antes de tomar qualquer decisão, fizesse aquela pergunta, né, o que Jesus faria? Né? Qual seria a decisão que Ele tomaria nesse momento? E eu acho que a gente consegue, eu fiquei algum tempo ali parada, refletindo sobre isso, e o texto dizia que muitas das decisões erradas que nós tomamos, porque todos nós já tomamos decisões erradas, a gente não teria tomado, pelo simples fato da gente antes, né? Peraí, o que Jesus faria aqui? Jesus iria nesse lugar aqui que eu estou querendo, mas todo mundo vai, né? Na idade que vocês estão, em alguns, né? Vocês estão, não, mas todo mundo vai, né? E a gente precisa parar um pouquinho e refletir sobre essa frase, né? Mas eu preciso revelar Jesus através da minha vida. Jesus iria nesse local? Jesus tomaria essa decisão? Jesus faria isso aqui que eu estou prestes a fazer?
E com certeza, né, eu parei um pouquinho, refleti, e eu acredito que muitas decisões erradas que eu já tomei na minha vida, se eu tivesse feito essa pergunta antes, eu não teria tomado, né? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E se a gente crê que o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo mora dentro da gente, com certeza Ele tem o caminho, Ele tem a direção, Ele tem tudo para a gente só precisa estar atento e ouvir, né, os ensinamentos e a direção que Ele tem para a gente. Eu acho que é importante, assim, a gente falou sobre o que é identidade, né? A gente já sabe, né, quem nós somos em Cristo Jesus. E a gente também ter consciência que Cristo se revela através de nós, né? O nosso testemunho, ele vai muito além, ele vai muito mais à frente do que nós. Então, os nossos comportamentos, eles falam, a gente falou sobre comportamento. Então, a gente também está na era do... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ir para lá, não tem nada a ver eu fazer isso, fazer aquilo. Mas se a gente parar para pensar, como a Gabi falou, o que Cristo faria, o que Jesus faria, e também qual é a sua verdadeira motivação de estar lá? Qual o seu intuito de estar lá? É só porque todos vão estar? É só porque todo mundo está fazendo? É só porque não tem nada a ver? Se realmente a gente parar para pensar o porquê, o que está me motivando, eu tenho certeza que a gente vai deixar de fazer muitas coisas, né? A gente analisando a nossa verdadeira motivação de estar lá, né? E o Espírito Santo, como eu falei antes, ele é uma bússola, né? E ele testifica. Então, mas como que ele vai testificar? Como é que você vai sentir que o Espírito Santo está falando com você a partir do momento que você tem intimidade com ele? Né? Porque se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, ele vai estar falando, mas eu não consigo ouvir. Né? Igual a ovelha ela reconhece a voz do seu pastor porque ela está ali pertinho, está o tempo todo. Né? A gente tem que ter uma intimidade com o Pai para a gente reconhecer a voz. Então, tenha intimidade, né? Leia a palavra, ore, tenha sua intimidade só você e Deus. É muito importante a gente buscar um conselho, né? Buscar uma orientação, mas a gente também tem que andar, a gente também tem que construir o nosso relacionamento com Deus. E quando você tiver esse relacionamento com Deus, o Espírito Santo ele vai falar e você vai ouvir perfeitamente. Você não vai ter dúvida se é Deus ou não que está falando com você. E ele vai dizer, vai, não vai. Não vai ter outro, não vai ser necessário que outras pessoas falem, porque você já não está mais no leitinho, você já passou, ele já está com feijão, com arroz, com a carne, você já consegue ouvir perfeitamente Deus falando com você. Não, é só para... Eu estava lendo aqui um versículo, né, 1 Coríntios 10, acho que é 31, né, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a gente tem que lembrar isso também, né? A gente está indo lá para quê? É fazer alguma coisa para a glória de Deus ou é para a glória minha mesmo? Então, só para satisfazer a nossa vontade, né? Então, é mais uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Está tudo na Bíblia, né? A gente veio aqui para falar de Bíblia, é só ler, gente, é tão fácil. É só ler a palavra de Deus. A Bíblia é Jesus em papel e caneta. Né? Então, basta a gente ler, buscar a palavra de Deus, que é tão incrível e o livro mais vendido do mundo, o único livro que transforma a vida das pessoas. A Bíblia é tão incrível e a gente basta ler, confiar, firmar na palavra e aí a identidade, né? A gente vai firmar a nossa identidade em Cristo. Bom, sim, realmente, né, a gente tem vivido tempos que há muitas informações investidas, né? E que, de alguma forma, realmente podem afetar, né, a nossa maneira de pensar e de agir. Mas, de tudo que a gente falou aqui, né, o que a gente não gostaria, na verdade, que vocês esquecessem, né, que vocês pudessem levar hoje, né, não gostaria não, a gente gostaria que você levasse hoje, na verdade, né, do que a gente falou aqui, é realmente você não esquecer da sua identidade em Cristo, né? Porque a partir do momento que você lembra disso, independente do que você, de repente, esteja tocando, vendo, né, avaliando, a decisão que você precisa tomar, né, a atitude que você precisa tomar, quando você pensa e você lembra, né, poxa, eu tenho tudo isso, né, eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura, Ele habita em mim, eu sou aquela pessoa que vou revelar o amor de Deus. Isso com certeza tem que ser algo que te impulsione e motive, né, diariamente,
para que isso seja realmente a direção, né? De confiar, de ter fé, de acreditar, de estar certo, de que a partir daí, né, mesmo vindo as dúvidas, mesmo vindo as investidas que vêm, né, diariamente na nossa mente ou através de alguma mídia, né, de algo que eu acesso, mesmo vendo isso tudo, né, quando eu tenho essa certeza no meu coração, eu busco e eu procuro, né, não me contaminar com aquilo ali, né, não me alimentar daquilo ali. Isso tudo a gente falou aqui, que os nossos convidados falaram muito bem, né, de se alimentar, na verdade, meditar na palavra de Deus, sabe? Que ela é a melhor conselheira, essa palavra, né? Tá tudo na Bíblia, sabe? Tá tudo ali mostrando para a gente como é que a gente deve fazer. E se ainda assim eu encontrar, né, de repente, dificuldade de estar entendendo alguma coisa que está escrito ali, o Espírito Santo vem, você pede a Ele, Ele vem e Ele vai te orientando. Ele vai te conduzindo, te dando a direção que você precisa. Então, assim, a gente tem vivido situações inesperadas, né? Cada hora é uma coisa diferente na sociedade, cada hora é uma informação, algo que tentam, né, colocar para a gente como, de repente, coisas que são normais, né? Mas que, às vezes, não são, que podem ser realmente nocivas. Então, a gente realmente tem que estar diariamente, né, olhando essa palavra, lendo, meditando e tendo a certeza, né, de quem realmente é aquele que nos deu essa identidade, né, nos presenteou com isso, nos presenteou com essa filiação, né, que é Jesus. E que você possa realmente, né, sair hoje daqui com o coração assim voltado, né, para meditar, né, nessa palavra e lembrar sempre de quem você é nele. Nós somos, eu vou deixar aqui um versículo também, nós somos aquele, né, que Ele comprou por um preço tão precioso, né? Ele deu a vida dele por cada um de nós, né? O sacrifício da cruz a gente precisa lembrar sempre, mas como o Felipe falou, lembrar no sentido, né, Felipe, de não apenas para assim, só para salvar, para que eu tenha meus pecados perdoados, não apenas para isso, mas que a gente possa realmente dar o verdadeiro sentido disso, né? Na nossa vida, diariamente, de ter Cristo, de andar com Ele, de fazer diferença, de levar a palavra, de levar o amor dEle para as pessoas. Então, lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim: e se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, sabe, é eu saber que eu vivo em novidade de vida, né? É saber que com esse Jesus, né, tudo ficou para trás, tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura. Claro, eu acabei de receber Jesus, né? Não quer dizer que de hoje para amanhã a minha vida vai mudar, é um processo, eu preciso passar por um processo, eu preciso ir aprendendo a esse novo estilo de vida, né? Mas, com certeza, gente, a gente consegue passar por isso, a gente consegue entender, né? Quando a Gabi fala aqui também, eu estou pegando um pouquinho da fala deles, né? O que Jesus faria? Essa é uma pergunta importante, interessante da gente fazer também. Eu também, às vezes, me faço essa pergunta, né? Qual seria a ação dele? De repente, a gente pode achar que era X pelo nosso entendimento, e, de repente, ele poderia fazer totalmente diferente do que a gente estava pensando, né? Mas, pela palavra dele, a gente sabe, porque está tudo na palavra, né? Ele vem mostrando para a gente, ele vem trazendo essa certeza de quem ele é, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, eu quero agradecer vocês, né? Eu digo nós, eu, Edilane e Renan, chamamos vocês para estarem aqui, representando a Kairos, representando a juventude. Eu quero agradecer por isso, né, que vocês colocaram aquilo que o Espírito Santo colocou no coração de vocês. Muito obrigada e que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé, igreja, agora, né?